Vamos ver aqui Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, história original, contos do Rei Arthur, e pediram pra ver levemente acelerado, tá? 1.25x, bora lá. Arthur reuniu os melhores homens e mulheres do mundo, os melhores cavaleiros e damas. Ele fez contato com o mundo mágico, com o mundo feérico, o mundo das fadas. E esse mundo das fadas presenteava todo ano a Távola Redonda com uma aventura mágica. E essas aventuras são fantásticas porque provam se realmente os cavaleiros e damas da Távola Redonda eram os melhores do mundo como tinham a fama de ser. E uma das mais famosas aventuras da Távola Redonda é a aventura do Cavaleiro Verde. Talvez seja também a história mais adaptada aí para todo tipo de mídia. Quer saber sobre a história de Sir Gawain e o Cavaleiro Verde? Fica aí no vídeo. É Gawain, fala. Hoje é dia de cultura, e Sir Gawain é um dos cavaleiros mais antigos do ciclo arturiano. Ele aparece desde o Mabinogion, e seu nome era Gwalchmai, ou Falcão de Mal em português. Mas faremos muitos vídeos aqui sobre Sir Gawain, porque é um dos cavaleiros que mais detém histórias no ciclo arturiano, ou seja, o maior número de histórias. E também é o meu cavaleiro favorito. Então, já se inscreve no canal e acione o sininho para não perder nenhum dos grandes vídeos que faremos por aqui de tantos outros heróis, como também de Sir Gawain. E no dia de hoje, contaremos a sua história mais famosa, que inclusive já foi adaptada em muitos filmes, quadrinhos, livros, entre outros. Inclusive o próprio Tolkien já fez uma adaptação da sua história mais famosa. Encontrado no século XIX, escrito no século XIV por um poeta anônimo, o manuscrito de Sir Gawain, o Cavaleiro Verde, é um dos principais contos da era medieval. Possui vários ditames morais e ensinamentos das ordens da cavalaria da época. Não podemos deixar de mencionar, é claro, o seu símbolo principal, o Cavaleiro Verde, que segundo vários estudiosos, inclusive... Tô só prestando atenção aqui, tá? Inclusive Mabinogi tem um MMORPG muito famoso com esse nome. O próprio Tolkien representa os elementos mais profundos da natureza, como por exemplo, a morte. Importante lembrarmos disso para entendermos a moral final da história. A história começa numa noite de Natal, onde todos os cavaleiros e damas do Rei Arthur estavam reunidos para a ceia, e então receberam um presente inesperado do mundo mágico. Pela porta da Foda que eu sei bem sobre os outros cavaleiros, mas sobre o Gawain eu não sei nada. frente entrou um cavaleiro fantástico, de Só que tem o Cavaleiro Verde. aspecto mágico. Poderíamos dizer facilmente que pertencia ao mundo das fadas e não ao mundo dos homens. De qualquer forma, ele trouxe um desafio para a Távola Redonda. Desafiou os cavaleiros de Arthur a uma tarefa simples: que um cavaleiro cortasse a sua cabeça, para que depois de um ano, o Cavaleiro Verde, caso ficasse vivo, cortasse a cabeça deste cavaleiro. Como não eram imortais, aquele cavaleiro que aceitasse o desafio estaria aceitando também a sua própria morte. Como os cavaleiros hesitaram, o próprio rei começou a se levantar para aceitar a prova, até que o seu sobrinho, Sir Gawain, se voluntariou para a tarefa, deixando o Cavaleiro Verde muito satisfeito, pois alguém com coragem havia aparecido. O Cavaleiro Verde entregou o machado ao jovem Gawain e pediu para que ele cortasse a sua cabeça, cumprindo a tarefa. E assim, Gawain o fez. Cortou a cabeça do Cavaleiro Verde, que rolou até perto da rainha. Isso já seria uma cena surpreendente se não fosse o que veio depois. O corpo do Cavaleiro Verde se levantou, foi até sua cabeça, pegou e a cabeça que estava na mão disse: "Em um ano, Gawain, eu te encontro na Capela Verde. Lá eu cortarei sua cabeça." Como não era imortal como o Cavaleiro Verde, todos estavam preocupados, pois temiam perder seu amado Gawain. De qualquer forma, depois que um ano se passou, chegava o momento de Gawain cumprir sua palavra e ir até a Capela Verde em busca de seu destino. Mas antes que Gawain partisse, o rei Arthur o presenteou com um escudo especial. O escudo possuía o símbolo do pentagrama, que representava as virtudes que Gawain deveria manter durante sua prova, que era amizade, fraternidade, pureza... Lembrando que pentagrama pra cima é positivo. É usado em várias religiões. polidez e piedade, todas unidas pelo laço da fidelidade que representava o pentagrama. Assim, Gawain então estava preparado para partir em sua jornada. Conduzido pelas virtudes do pentagrama, Gawain partiu em direção à Capela Verde, enfrentando diversos desafios, monstros... Mas eu quero saber o que o cavaleiro significa, né? Vou esperar ele explicar para poder elaborar mais. dragões, entre tantos outros que estavam provando o caminho do nosso herói. Gawain finalmente encontra alguém que sabia onde era a Capela Verde. Era o Sr. Barsilac, que inclusive convidou Gawain a ficar em seu castelo até o dia de encontrar o Cavaleiro Verde. Como ainda faltavam 3 dias até o encontro de Gawain e o Cavaleiro Verde, o Sr. Barsilac fez um desafio a Gawain para que pudesse matar o tempo. O senhor do castelo sairia para caçar todos os dias, e toda vez, tudo que ele caçasse seria para Gawain, da mesma forma que tudo que Gawain recebesse no castelo, ele deveria entregar ao Sr. Barsilac. Apesar de parecer algo simples, mal sabia Gawain que ele estava entrando numa tremenda enrascada, pois no dia seguinte, quando Gawain despertou, estava lá em sua cama a esposa do Sr. Barsilac. De uma forma não tão sutil, ela seduz Gawain, dizendo estar totalmente apaixonada e gostaria de se entregar a ele. E de uma forma muito gentil, Gawain diz que ela já havia elegido um homem melhor que ele, mas que ele se sentia lisonjeado e poderia oferecer a ela os seus mais sinceros votos de cavaleiro como fiel servidor. Ela pede então que Gawain receba dela um beijo, para simbolizar o amor que ela sentia por ele. Ela o beija e então se retira do quarto, deixando Gawain sozinho.
Reparem que aqui tem um elemento que vai estar em todas as histórias do Sir Gawain. A sua cortesia, a sua nobreza. Pois, apesar da dama estar seduzindo ele de uma maneira antiética, talvez, ele nunca a julga ou a ofende e faz ela se sentir ainda amada e benquista, apesar de não ser da maneira que ela gostaria, mas ele nunca faz com que ela se sinta menor, apesar dela estar fazendo algo errado. Ele a corrige da maneira mais cortês e nobre possível. Esse é Sir Gawain. De noite, quando o Sr. Barcilac retorna da caça, ele entrega todos os animais caçados a Sir Gawain, como ele havia prometido, e pede então para que Sir Gawain entregue a ele o que havia recebido do castelo, que era nada mais do que o beijo. Ele entrega o beijo a Sir Barcilac, que acha estranho, pergunta de onde vinha aquele beijo. Gawain disse que o combinado era só entregar e não dizer a procedência, e eles então dão boas risadas, e assim acaba aquela noite. No dia seguinte acontece exatamente... O cara ia, né? Gawain muito safado, mané, no bom sentido. Porque senão Gawain ia passar por uma situação complicada. Da mesma forma. A única diferença é que a Lady beija Gawain 2 vezes, e de noite ele tem que entregar ao Sr. Barcilac 2 beijos. Só que a sedução da Sra. Barcilac não parou na segunda vez. No terceiro dia, mesmo sabendo que Gawain não cederia a ela, ela o despertou com um beijo, declarando todo o seu amor por Gawain, pedindo para que fugissem juntos e que Gawain abandonasse essa aventura do Cavaleiro Verde, que levaria ele à morte. Ofereceu a ele também um anel, que representava todo o amor que ela sentia por... O simbolismo do Cavaleiro Verde já tá aí? Eu não sei a história, mas inicialmente eu achei que teria alguma coisa a ver com estações, mas não. Imaginei que o Cavaleiro Verde podia representar as estações, que você chega, você ceifa a colheita, mas depois vem o inverno, que muitas vezes é representado pela morte, e ele tem que passar por essa aventura. Poderia representar essa mudança de estação, mas acho que não é o caso. Se ela cedesse a pepeca, ele ia ter que coisar pro cara, entendeu? Então, tem, assim, nessas histórias tem muita chance de simplesmente esse rei ser o Cavaleiro Verde, inclusive, né? Por ele. Gawain teve de recusar, dizendo que se caso ele pegasse o anel, ele deveria entregar de noite a Sir Barcilac para manter sua palavra, deixando a dama muito desconcertada quando ele recusa o anel. E deixou a dama ainda mais decepcionada quando Gawain disse que apesar de ser a mais bela dama que ele havia visto, ele não poderia fugir com ela, pois ele tinha uma palavra a cumprir, que ele havia feito no começo da história para com o Cavaleiro Verde. Por isso, então, ele deveria se apresentar como havia prometido. Gawain diz estar muito agradecido com a disposição da dama para com ele, e também afirma que será para sempre o servidor dela. Mas que o compromisso dele naquele momento era com o Cavaleiro Verde, por isso nada poderia tirá-lo do caminho, nem mesmo a mais bela dama que ele havia encontrado. Ela então lhe dá mais um beijo, finalmente, para lhe oferecer então moral, um último presente. Apesar de aprovação moral, ok, mas é só isso? Não só isso, tipo, só tem isso, mas é o ponto central dessa história é só aprovação? Porque assim, tem ele com a palavra que ele deu pro cavaleiro, mas também é a questão dele simplesmente decidir fazer o desafio. Aí você tem as questões de honra, da cavalaria, do desafio, etc e tal. Mas essas histórias normalmente têm múltiplas camadas, né? Tentar muitas vezes mudar a decisão de Gawain de ir até o Cavaleiro Verde e morrer, depois que ela percebeu tem que saber o resto da história também para ter uma noção melhor do que está acontecendo. Poderia fazer isso, ela ofereceu a Gawain uma possibilidade, um último presente. Apesar de tentar muitas vezes mudar a decisão de Gawain de ir até o Cavaleiro Verde e morrer, depois que ela percebeu que não poderia fazer isso, ela ofereceu a Gawain uma possibilidade de continuar vivo. Ela ofereceu a ele uma cinta verde mágica. Caso Gawain estivesse vestindo essa cinta verde quando fosse atacado pelo Cavaleiro Verde, Gawain permaneceria vivo. Gawain seria... Ele tem que entregar isso pro rei, né? Salvo magicamente por esta cinta verde. Enxergando a possibilidade de sobreviver ao desafio do Cavaleiro Verde, Sir Gawain não entrega a fita verde ao Sr. Barcilac como ele havia prometido, ou seja, Sir Gawain entrega somente os 3 beijos que ele havia recebido da sua senhora. Mas a fita verde ele não entrega, ou seja, ele não cumpriu a palavra com o Sr. Barcilac. Quando a dama percebeu que Gawain não tinha entregado a fita verde, ela ficou muito feliz e satisfeita, pois ela sabia que agora Sir Gawain possivelmente ficaria vivo enfrentando também pode ser o domínio dela sobre ele, né? De alguma forma. O Cavaleiro Verde. E como era a última noite, Gawain se despede do Sr. Barcilac, da sua nova senhora, e vai então em direção ao seu destino final. O Cavaleiro Verde recebe o jovem Gawain com muito entusiasmo e se prepara então para cortar a cabeça do jovem. Quando vai cortar,
ele percebe que Gawain estava todo encolhido e diz que não era digno de um cavaleiro ficar com tanto medo na hora da morte. Gawain diz que tem razão e se prepara novamente. Quando vai cortar pela segunda vez, o Cavaleiro Verde diz que agora sim Gawain estava pronto. E quando levanta o machado pela terceira vez e então desce para fazer o corte, Gawain percebe que sua cabeça não havia sido cortada. Ele ainda estava vivo. E o cavaleiro então explica que, na verdade, o Gawain havia passado na prova e que ele não perderia sua vida. Disse que não cortou a primeira vez, pois Gawain havia entregue os presentes como ele havia prometido. No segundo dia, a mesma coisa. Mas no terceiro, ele não cumpriu sua palavra e por isso ele cortou um pouco o seu pescoço. Apesar disso, o cavaleiro Acertei, caralho. disse que Gawain passou na prova porque não se entregou aos prazeres da vida, apesar de sempre se lembrar que o seu compromisso era com a morte. Gawain tenta devolver a fita verde, mas o cavaleiro pede para que ele fique com ela, para se lembrar sempre que os seus compromissos são com a morte. O Cavaleiro Verde se revela, na verdade, o próprio Sir Barsilac. Tem como não, foi narrativado, mané. Diz que sua esposa era, na verdade, Morgana, que havia invocado o ser do mundo mágico para provar a Távola Redonda e o próprio Sir Gawain. E que ele poderia agora voltar feliz para a Távola Redonda, pois apesar de ter mantido o seu amor pela vida, ele havia cumprido o seu compromisso com a morte. Gawain fica imensamente feliz com a sabedoria que ele adquiriu nesta aventura. Ele diz ao Cavaleiro Verde que aquele que ele pensava ser o seu maior inimigo era, na verdade, o seu maior mestre. O Cavaleiro Verde também diz a Sir Gawain A morte, né? que era para ele se preparar, pois Morgana, a fada, voltaria e colocaria outras provas sobre a Távola Redonda, e especialmente também sobre Sir Gawain, e que ele estaria preparado. Sir Gawain agradece o seu conselho, agradece tudo o que havia aprendido, e então parte de volta para a sagrada Távola Redonda. Quando Sir Gawain relatou o que aconteceu ao Rei Arthur de volta a Camelot, ele falou como se tivesse falhado na missão. Pois apesar de ter cumprido tudo que o Cavaleiro Verde havia dito, ele sabia que por algum momento, naquele momento em que ele pegou a fita verde e não entregou para o Sr. Barsilac, para o dono da casa, ele havia falhado consigo mesmo, pois ele havia feito um compromisso com o Cavaleiro Verde, e era um compromisso também de cavaleiro até a morte. Então ele havia falhado, ele havia mentido. Por isso, no seu coração, havia algo que doía ainda. Até que o Rei Arthur lhe disse: But the honor of the Round Table is intact. Gawain preserved it. He feels his failure because he measures himself against the perfection of the Pentangle. Yet he remains the most perfect of us all. Depois disso, Sir Gawain ficou conhecido entre os Cavaleiros da Távola Redonda e também entre todas as histórias que viriam daí em diante como o Cavaleiro Perfeito. E não só Gawain, como todos os cavaleiros passaram a usar a cinta verde. Tem vários perfeitos, né? Galahad, o Percival. Para se lembrarem sempre que o seu dever era com a morte. Ou seja, um cavaleiro não deveria se entregar à vida apesar de amá-la, porque os seus compromissos eram com a morte. E essa foi a história de Sir Gawain e o Cavaleiro Verde. Se você gostou da história, gostou do vídeo, já deixa um like porque isso ajuda bastante o nosso canal. E também compartilha o vídeo com aquele amigo que vai adorar a história de Sir Gawain e o Cavaleiro Verde e para ele se lembrar que os seus compromissos devem ser levados até a morte. Esse foi o nosso vídeo até aqui e lembrem-se, sempre, assim como Sir Gawain teve que fazer a escolha, todos nós temos, porque ser herói é uma escolha. Tá, vamos conversar. Vamos lá. Essas histórias, né, são o mais próximo que a Inglaterra tem de uma mitologia própria, né? Por mais que elas tenham coisas irlandesas, celtas e tal, os ingleses meio que adotaram as histórias do Rei Arthur como a sua mitologia. Inclusive Tolkien queria criar uma mitologia para a Inglaterra, né? Senhor dos Anéis tem também essa perspectiva. Então, quando a gente vê essas histórias aqui, elas vão passar não só o que é óbvio, mas também várias outras questões sociais, culturais e filosóficas. O tema principal aqui sobre a honra e o compromisso, a vida difícil do herói, né? Você rejeita sexo, você rejeita presente, você rejeita tudo pra no fim morrer sem nada, vamos dizer assim, né? Eu achei estranho que a história ainda permite que o Gawain quebre o juramento e consiga vencer no final, né? É um elemento curioso. E talvez tenha outras perspectivas e elementos e detalhes que a gente não conhece, né? Tem mais um detalhe. Depois do Gawain voltar para a Távola Redonda e relatar sua falha com honestidade, os outros cavaleiros passam a usar cintos verdes também, mas falou aqui, como solidariedade e reconhecimento à falibilidade humana. Isso é legal. Talvez eles queiram dizer, seja honrado, mas não seja um idiota. Pode ser um monte de coisa.
As traduções também podem indicar que aquele tem algum jogo de palavras, o cinto verde pode representar outra coisa que a gente não tá ligado necessariamente, entendeu? Então tem vários detalhes que talvez a gente não consiga descobrir agora, principalmente no vídeo. Mas essas histórias, elas vão... Cada cavaleiro do Rei Arthur, né, provavelmente trabalha um arquétipo específico de modelo social da época, seja positivo ou negativo. E aí os autores de cada época vão brincar com isso para adaptar ao seu tempo e à sua vontade, né? Por isso tem quem que encontra o Graal, né? Depende da história. E nesse aí, exatamente, ele sai como um cavaleiro ideal e volta mais humano, né? Eu ainda preciso ler. É foda eu falar do Gawain porque eu não sei nada do Gawain. Então eu teria que ler a história dele, ler comentários de pessoas, né, autoridades no assunto para entender um pouco melhor. Mas, por exemplo, eu fico curioso, por que o Cavaleiro Verde é verde? O que esse verde significa? Ele é a morte, mas ok. Ele representa a morte, mas ok. Ele é a encarnação da natureza? A natureza sobre o destino final de todos? É como? Né? Então, depende de como a história vai tratar isso, eu tenho que estudar mais. Alguns contos eu vou saber. Mas, por exemplo, o Graal. O Graal é um ajuste mais recente da cornucópia, né? Que era o original que foi eventualmente transfigurado no Graal cristão devido ao sincronismo, à mistura religiosa que aconteceu. Então, você tem alguns registros mais antigos dessas histórias, que alguns elementos cristãos ainda são celtas. Você ainda tem os ciclos, né, dos contos originais. E, cara, é muito doido os contos originais, vale muito a pena procurar um pouco, porque é uma cultura muito diferente da que a gente conhece atualmente. Isso, a natureza, inclusive a natureza humana. Assim, dava pra ver, beleza, ele tava fazendo um teste, né? Ele tava, ele tava testando a natureza humana ali. Mas que mais, né? Porque eu sinto que tem mais. É porque a gente viu um resumo aqui, né? Mas eu sinto que tem mais, porque essas histórias, muitas vezes, como elas carregavam tudo isso, elas são muito interessantes de você dissecar, porque diferente de histórias de hoje em dia, elas têm um propósito muito maior do que ser um produto. Então acaba sendo bem legal poder pensar sobre elas e refletir. Mas como eu falei, Cavaleiros do Rei Arthur já é um negócio que eu não manjo muito da Távola Redonda. Especificamente o Gawain. Eu conheço o Gawain do Fate, mané. É o meu nível de conhecimento do Gawain. Então eu não consigo pensar assim em muitas coisas além do que o Calnoricus falou. Porque ele deu gabarito aí no chat, né? Ele tem uma cinta verde enfeite? Não, ele pode ser pré-cinta, né? Ele pode ser pré-cinta. É, aqui ele não tem cinta, não. Deve ser ele antes. Eu tenho que pesquisar mais sobre as lendas arturianas. É um negócio que eu acho legal. Cara, pra você ter uma noção, eu fui realmente escutar nomes de lendas arturianas, dos personagens, em 2017, 2016, quando um jogador de RPG de uma mesa que eu participava deu o nome do personagem dele de Galahad. Eu fiquei, Galahad? De onde que é isso? Aí eu descobri que era de uma lenda arturiana. Doideira, né? Então é uma coisa que eu sempre fui distante dessa mitologia em geral. Esse canal aí é uma ótima porta pra gostar dos contos. Mas eu gosto de tentar ler as coisas mais próximas do original possível. Ou uma descrição tipo essa, só que bem mais profunda, onde dê pra discutir muito os assuntos. Mas eu fico triste porque eu não tenho conhecimento suficiente pra falar sobre isso. Porque, assim como tá falando de moral, pode estar falando de desafios da vida, né? Sobre não só da carne, né? De tentações e tudo mais, da sua palavra. Mas, por exemplo, aqui ele resume muito que ele passa por vários desafios diferentes. Uns monstros indo atrás dele, as pessoas que ele conhece.
e tal. Então é capaz de ter algumas coisas aqui que falem sobre essas questões que não tão óbvias, né? Tipo o simbolismo de cada criatura. Provavelmente. Que beleza, no final tá muito óbvio essa questão da luxúria e da honra, né? Mas talvez antes existam outras características que os contos vão trabalhar sobre se já são contos pós-cristão, né? Pós, é uma escrita já cristã, pode ter coisa dos pecados capitais, né? Se é antes disso, pode ter coisa sobre a cultura da época e o que era as dificuldades, os problemas e os pecados da época, vamos dizer assim, né? Na descrição ele deixa livro? Verdade, né? Tem o livro do Conto Gawain. É a tradução. Legal. Deixou mesmo. Bacana. Que às vezes, tipo, verde em celta era uma palavra muito parecida com outra, aí se faz um trocadilho que se perde. Mas enfim. Bem bacana. Infelizmente eu não pude agregar tanto, porque o Kainóricos no chat simplesmente decidiu passar todo o gabarito da história, né? Acabou com a minha graça e eu não consigo pensar mais do que isso no momento. Então é isso. Vou passar o canal dele aí. Parece bacana pra quem quiser conhecer um pouco dos contos arturianos.